palavra para encerrar o que eu penso a respeito deles, mas não tem, né? O índice de avaliações ruim, péssimo do governo subiu para 39%. Desde abril, teve uma escalada de 13 pontos percentuais. É muito pouco, né? A taxa de ótimo bom ficou em 35%, enquanto 25% consideram a gestão irregular. Aliás, como regular, né? Se no mano a mano da popularidade, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, obteve a maior nota entre os integrantes do governo, inclusive passando o próprio Bozo, marcando 6,2% de preferência, enquanto o Bozo tem 5,4%. A distância e a confirmação do melhor desempenho em outras pesquisas de opinião indicam que o juiz ainda tem muito mais a crescer, em contraponto ao presidente. Porque ele vai trair o presidente, né? O presidente sabe disso. Tenho absoluta convicção que o presidente sabe disso. E vai chegar um momento, talvez logo ali adiante, né, que o Bozo vai se indispor com o Moro deve sair, ou então, enfim, alguma coisa deve acontecer, né? Combate à corrupção, com 21% de menções, economia com 16%, segurança com 13%, aparecem como os setores melhor avaliados da gestão do Bozo. Nas áreas sociais, o fracasso é latente, com 22% considerando a educação como a de pior desempenho da administração Bolsonaro e 18% a saúde. Alguém vai dizer, mas Bia, é muito baixinho. Sim, mas quem está fazendo essa avaliação são eles mesmos. Não é um instituto de pesquisa que a gente possa entender como confiável, fazendo realmente uma pesquisa decente. Não, eles estão nos bolsões, fazendo a pesquisa nos bolsões onde campeia, né, o neofascismo, campeia esse protofascismo, tudo isso aí que a gente está vendo acontecer. E mesmo entre esse povo, já se encontram aquelas pessoas que estão bem, assim, né, indignadas com a situação. Mas, como disse um amigo meu, Bia, o que aconteceria se os pastores, as igrejas, essas entidades aí, começassem a assumir as partes sociais do Estado? Facilitar a venda de casa, facilitar uma série de coisas. O que aconteceria daí? Seria o caos. Porque, como eu disse antes, né, o que mais cresce nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje, se eu for contestado, eu aceito de cabeça baixa, mas, na minha opinião, o que mais cresce é a imbecilidade, a idiotia, sabe? Que as pessoas ficam completamente obliteradas, assim, enfim, né? A situação é muito complicada, como diria alguém. Hoje é o aniversário da Dilma e eu separei aqui para a gente ouvir uma entrevista que a Dilma deu anteontem para o Diário do Centro do Mundo. Eu acho que ouvi-la hoje é muito interessante e bastante producente, né? Então, vamos ficar aqui com uma entrevista que a Dilma Rousseff deu para a DCM. Do qual ela foi vítima, ela foi perseguida, e esse processo que continua, essa perseguição, o lawfare, que agora atingiu o presidente Lula e também até os parentes do presidente Lula, os familiares do presidente Lula. Então, é um processo muito turbulento de violência política que estamos assistindo já praticamente desde 2014, quando começou aí essa onda de fake news e depois foi passando com a manipulação pela mídia, com o judiciário, que chega até agora com a perseguição aos parentes do Lula depois da prisão
do ex-presidente Lula. Bom, agradeço muito a todos vocês e passo, então, a palavra à presidente Dilma Rousseff para que faça a saudação e, então, vamos fazer as perguntas. Você também, telespectador, membro da nossa comunidade, pode fazer a pergunta, que nós, então, transmitiremos as perguntas à presidente Dilma Rousseff. Muito boa tarde, presidente. Uma honra tê-la conosco. Muito obrigado. Olha, para mim é que é uma honra estar aqui com o DCM. Quero cumprimentar o Joaquim, quero cumprimentar o Kiko. Eu vejo vocês todos os dias, né? E eu leio vocês. Então, agora é muito bom eu estar aqui com essa oportunidade de falar com vocês, já que eu leio e assisto vocês. Que ótimo. Essa entrevista, a senhora concordou dessa entrevista, solicitamos a entrevista, né? Pedindo, então, peço à senhora que fale sobre a conjuntura política. Como é que a senhora está vendo este momento político hoje? Vamos começar pelo governo Bolsonaro. Né? Olha, sabe, Joaquim, eu acredito que nós estamos no momento, talvez o momento mais grave da história política recente, pós-democratização do Brasil. Porque nós estamos vivendo uma situação que é inusitada de um certo ponto de vista no mundo. É a convergência de um governo neoliberal com um regime político neofascista. Porque hoje o neofascismo, que é representado pelo governo Bolsonaro, está claro. Mas a gente nunca pode esquecer que a parte prioritária desse governo é o neoliberalismo e as reformas que o neoliberalismo quer colocar no Brasil. Na verdade, eu acredito que está em curso um processo de destruição de uma história brasileira, né, do século XX, que é dois grandes acontecimentos. O primeiro grande acontecimento é a construção do Estado Nacional Brasileiro, que foi um Estado desenvolvimentista, com as grandes estatais, e, num segundo momento, o Estado de Bem-Estar Social, com a Constituição de 88, todo o surgimento dos movimentos sociais. O Estado de Desenvolvimento também construiu toda uma proteção ao trabalhador brasileiro, ao mercado de trabalho. Regularizou e regulamentou as regras que davam garantia ao trabalhador nessa relação desigual entre o patrão e o empregado, em que o empregado é o polo hipossuficiente dessa relação, o polo mais fraco, falando de forma bem simples. E a Constituição de 88 completou um pouco essa regulamentação. Aí veio o governo Fernando Henrique Cardoso e introduziu algumas, eu diria, modificações não completas que já criavam a ordem neoliberal. Exemplo disso está numa certa visão que só olha o lado da austeridade fiscal e não olha o lado da criação de emprego. Só olha o lado do controle do endividamento e não olha o lado do crescimento econômico com criação de emprego. No resto do mundo, essas duas parelhas andam juntas, o controle da dívida, estabilidade e o controle do emprego, do aumento do emprego. Quando o emprego cai, há uma preocupação generalizada. Aqui no Brasil, tudo se passa como o desempregado, ele é até tributado, né? Nessa nova proposta absurda, ele é tributado. Então, o governo Fernando Henrique fez isso. Nós assumimos o governo com o presidente Lula, e o que aconteceu? Aconteceu que nós voltamos a toda uma política de redução da desigualdade num dos continentes mais desiguais do mundo. A América Latina, e o Brasil em especial, que é o maior país da América Latina, é, talvez, em termos de desigualdade, o segundo ou o primeiro. Numa estatística, viu, o Joaquim, feita pelo Piketty, aquele teórico da desigualdade, da questão de toda a forma pela qual, nesse último livro, que chama Ideologia
Capitalismo e Ideologia, ele tem uma estatística lá que ele mostra o grau de desigualdade. Nós só perdemos em desigualdade para o Oriente Médio. Aqui, nós temos um dos maiores, no Brasil, ele estima que 10% da população, ela tem 56% da renda nacional. Essa é a estatística do Piketty. Tem outras diferentes, mas não cai de 40%. Ou seja, uma concentração da riqueza nacional em mãos só 10%, uma concentração de 40% de tudo que o país tem está na mão de 10%. É o mínimo que o IBGE parece que colocou. O Piketty, com outro tipo de estatística, ele, aliás, é um estatístico respeitado, coloca em 56% nesse último livro dele. Mais da metade, né? Mais da metade. Presidente, o governo Bolsonaro tende, na avaliação da senhora, então, a aumentar esta concentração de renda? Não, eu acho que ele veio para transformar esse Estado, que tinha essa característica, num Estado puramente neoliberal. Esse Estado neoliberal, neste país, assume feições neofascistas. Por quê? Porque nós, eu e o presidente Lula, impedimos por 4 eleições presidenciais consecutivas que se implantasse aqui a agenda neoliberal proposta pelo PSDB. O PSDB era um partido democrático, mas esse partido democrático parece ter sido seduzido pelo golpe, participou do golpe, achando que herdaria uma parte substantiva desse processo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as forças que eles desencadearam para me tirar do governo produziram um fogo amigo que acertou pela participação do governo Temer e pelo absoluto descontrole da Lava Jato, provocou o quê? A destruição da capacidade eleitoral dos partidos de centro-direita e de direita, abrindo o terreno para o surgimento do Bolsonaro, o surgimento da extrema-direita. Não bastava, eles queriam nos destruir, mas o resultado do processo foi a absoluta desmontagem, porque você veja, o candidato a presidente, por 2 vezes um candidato que levava 40%, ou até mais do que isso, que foi o Alckmin, fez menos de 5%. Esse processo é o processo que explica a chegada do Bolsonaro. Não era só a prisão do Lula, não era só prender o Lula como fizeram para impedir que o Lula, que era reconhecidamente o mais bem avaliado dos que se apresentavam nas pesquisas para a presidência, fosse preso. Era necessário também destruir o centro, a centro-direita e a direita. Para abrir caminho. Agora, o irônico dessa história é que o centro-direita e a direita são os responsáveis diretos do golpe. Eles acharam que eles herdariam esse legado. Infelizmente, para eles, o legado, e acho até para todo o país, esse processo que eles desencadearam levou ao surgimento do Bolsonaro. E, de alguma forma, a senhora já antevia isso. Né? Inclusive, naquela sessão do Senado, a senhora falou, não ficará pedra sobre pedra. Não, eu falei isso. Falou exatamente. A senhora já antevia que, olha, o que vocês estão fazendo vai ficar pedra sobre pedra. É porque quando você tira do governo uma presidente sem crime de responsabilidade, qualquer coisa, você desmereceu a Constituição, você destruiu na área do executivo. Aí o golpe se contamina, ele contamina todas as instituições e ele torna todas as instituições presa fácil desse processo que aqui no Brasil, porque é diferente do resto do mundo. No resto do mundo, o neoliberalismo surgiu. Como que surge o neoliberalismo? Surge com a Thatcher no Reino Unido, com o Reagan. Os grandes são assim, Thatcher e Reagan nos Estados Unidos. Isso.
Estado liberal de direito. Não vou falar que é Estado democrático de direito, porque a democracia já estava um pouco comprometida pelo surgimento, depois de uns